paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, boa noite para quem estiver assistindo à noite. Bom dia para aquele que está pela manhã e boa tarde para aquele que está à tarde. Vou fazer uma live porque me pediram sobre a instituição da Páscoa. Essa live eu tenho certeza que muitos vão ver e vai revelar a verdade da verdadeira Páscoa. Até porque as igrejas hoje não estão mais falando sobre a Páscoa. E eu vou começar pelo chamado de Deus para com o homem. O nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele queria uma nação para Ele, um povo que o adorasse tão somente a Ele. E aí Ele, em uma época remota, onde eram muitos deuses adorados, entre aspas. Tinha Deus para fertilização, Deus da prosperidade, Deus para que a terra produzisse, muitos deuses. E aí Deus, no meio desse povo, Ele chamou ao homem. O nome desse homem era Abrão. Hoje nós ouvimos falar do Senhor Jesus, da salvação, do Evangelho. E naquela época não. E de repente esse homem começou a ouvir. E um dia ele ouviu o chamado bem nítido. Abrão, estou lendo Gênesis 12. Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Olha, as promessas de Deus, tenha certeza, se cumpre. E aqui na Bíblia nós temos promessas de bênçãos e de maldição. Bênçãos para aquele que pratica a obediência e maldição para aquele que desobedece aos mandamentos de Deus. Então, primeiro eu quero fazer uma pequena oração, pedido ao Deus que criou os céus e a terra, porque a Bíblia fala, pedi-vos e vos será dado. Poderoso Deus de Abraão, em nome do teu Filho Jesus Cristo, através do teu Santo Espírito, eu te peço que aquele ou aquela que ouvir esta mensagem, que venha ser tocada pela tua palavra, venha ser livre, venha ter um verdadeiro encontro com o Senhor. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Somente essa oração. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei. Olha, eu não vou explicar muito, porque senão vai ficar muito longo, muito grande
a live não vai dar tempo. Eu só vou fazer um esboço. Por quê? Houve a instituição da Páscoa. Continuando, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E aí o Senhor continua a leitura. A senhora continua a leitura. Gênesis 12. Lê a Bíblia. Saiu Abraão. A Bíblia relata que foi Abraão com a parentela. A uma terra desconhecida. Não tinha itinerário, não tinha mapa, não tinha direção, mas ele confiou. Pulando, eu peço ao Senhor, à senhora, leia a história da promessa, o início de uma nação. Abraão, hoje, na época era Abrão, hoje é Abraão. Tchau, minha filhota. É conhecido como pai da fé. Saiu, pois, Abraão viajando pelo deserto, pararam no Egito, leu a história de Abraão. Mais uma vez apareceu Deus para Abraão. Eu já estou no capítulo 13, versículo 14. O Senhor promete a Abraão a terra de Canaã, que era a terra, segundo a palavra, que manava leite e mel. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. Leia que o senhor vai entender, que a senhora vai entender. Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu darei a ti e a tua descendência para sempre. Olha, houve um tempo, Ló era o sobrinho de Abraão, que Deus parou de falar com Abraão. Talvez porque estava havendo muita contenda. E onde há contendas, onde há desavenças, Deus não aparece. Pode ter certeza disso. Mas quando Abraão se separou de Ló, veio Deus e apareceu para ele e renovou a aliança dizendo, versículo 16 do capítulo 13, farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei, quer dizer, eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Abraão fazia o que Deus mandava. Mais uma vez eu vou frisar, Deus ficou um tempo sem falar com Abraão. Quando ele se separou do sobrinho, se o senhor ler o começo do capítulo 13, o senhor vai ver Abraão e Ló se separam. Aí veio Deus e renovou a aliança com Abraão. Isso quer dizer, meu amigo, minha amiga, que Deus, às vezes, para aparecer para nós temos que se afastar de pessoas, viu? Inclusive, às vezes, parente, a parentela. Tanto que no começo ele fala, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. É meio complicado eu estar a falar, mas é a verdade. Então, veja bem, continuando, vou pular, porque eu só vou fazer um esboço para chegar onde eu preciso falar do Senhor, para o Senhor, para a senhora, sobre a instituição da Páscoa. Veja bem, já estou no capítulo 15. Comecei no capítulo 12, quando há o chamado de Abraão, já estou no 15. E no capítulo
capítulo 15, mais uma vez, o Senhor entra em aliança com Abraão. Aparece mais uma vez para Abraão. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão. Por quê? Se o senhor ler capítulo 15, o senhor vai entender. Porque Deus pediu a Abraão sacrifícios. Pediu o quê? Toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma ola e um pombinho. Pediu para que ele sacrificasse. E assim, Abraão fez. E conforme o cair da tarde veio repetindo o sono. Complicado. Leia que você vai entender. E ele aparece. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois serão com grandes riquezas. Entenda bem. Deus alertou a Abraão que a descendência dele, que é eu, que é o Senhor, que é a senhora, que aceitou hoje o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida, ia ser em terra de escravidão por 400 anos. Mas que depois os que o escravizavam, Deus ia o julgar, ia sujeitar-se. E depois a nação de Deus sairia com riquezas. Eu vou fechar um pouquinho a Bíblia aqui agora. Eu vou narrar a minha maneira. Foi a promessa de Deus, de te farei uma grande nação, mas passará a ser escrava, nação escrava, por 400 anos. Abraão, a promessa era essa, que ia nascer um filho da promessa. Abraão duvidou. Mas, enfim, chegou o dia onde uma mulher de 90 anos, já determinando os costumes da mulher. Um homem de 100 anos, velhos, e ela engravidou. Quando Deus anunciou para ela que ela ia ter um filho, ela riu. E ela pensou consigo mesmo, como pode eu com 90 anos ter um filho? E o anjo do Senhor viu e falou, por que riu, Sara? Não, Senhor, eu não ri, tal. A mesma coisa aconteceu com Abraão. Mas aconteceu que a promessa se cumpriu. Estou lendo no 21. Gênesis 21. O nascimento de Isaac. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho. Abraão, que já tinha mudado o nome de Abraão para Abraão, na sua velhice, no tempo determinado,
de que Deus lhe falara ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera a luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho, Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando nasceu Isaque, seu filho. 100 anos de idade. 100 anos. Ela tinha 90. Já tinha passado os costumes das mulheres. Não tinha mais regra. Não menstruava mais, falar o português certo. Nasceu Isaque, o filho da promessa. Depois Isaque teve um filho chamado dois filhos. Mas vamos falar de um, Jacó. Jacó teve 12 filhos, que são as tribos de Israel. Desses 12 filhos, teve os últimos, que um era José, e os irmãos o venderam. Vê como Deus atua na vida de alguém, como Ele prepara alguém para que as promessas venham a se cumprir. Vendeu-se José para o Egito. José foi preso. E o senhor, a senhora depois leia. O faraó teve um sonho, levaram alguém para decifrar, ninguém decifrava, José decifrou. E José foi consagrado governador do Egito. Mandava em tudo. Veio uma grande fome. Esta fome chegou em Canaã, que era a terra onde estava Jacó, o pai de José, que foi vendido. Jacó mandou os filhos ir comprar comida no Egito. Como é que podem um homem de Deus, a promessa, e comprar comida na terra do inimigo? E de repente o senhor, a senhora é cheia de Deus e está passando por uma tribulação pesada, tremenda, e acha que Deus não é contigo. Veio fome em Canaã. José, o que foi vendido como escravo, era governador do Egito. E os 11 irmãos foram buscar comida. Em resumo, José se revelou para eles. Mandou buscar a família. 70 almas. 70 almas foram parar no Egito, porque José tinha poder no Egito. Aquele faraó que reinava no Egito era amigo de José. Então presta atenção, dessas 70 pessoas, nesses 400 anos, já tinha milhares, já estavam em milhões de pessoas. Mas todos eles estavam escravizados. Por quê? Foi morrendo Faraó. Faraó é o título de um governante, de um rei. Foi morrendo Faraó e nascendo outros Faraó. Até chegou em um Faraó que viu que a nação de Israel estava grande, estava evoluída, e tiveram medo. Então escravizaram. Eu não vou entrar na pregação agora, viu? Escravizaram. E esse povo ficou escravo. Como Deus falou, que a nação de Abraão ia ser escravizada por 400 anos. Até que o senhor, a senhora vai ler lá, em Êxodo no começo, o pastor Moisés, que estava pastoreando, lê a história, comece lendo Gênesis, chega até Êxodo, pelo menos, o senhor vai entender. E ele via um fogo queimando uma árvore,
E o fogo não se consumia. E ele falou, irei lá ver essa grande maravilha. Quando chego lá, foi chegando Moisés, tira a chinela dos pés, porque onde está é terra santa. Ó, vou te mandar no Egito, eu ouvi o clamor do meu povo. Presta atenção. E Moisés fala, pô, eu não sei nem falar. Eu vou levantar teu irmão contigo, que era Arão. Eu vou simplificar, viu? Eu gosto de explicar bem, mas eu só estou passando por cima. Porque a palavra que eu vou pregar agora mesmo é passar por cima. Páscoa significa passar por cima. E Deus falou, vá lá, Moisés, no Egito, salvar o meu povo, que eu ouvi o clamor dele. Moisés ficou 40 anos morando num palácio. Vê como Deus prepara. Depois foi expulso, ele fugiu do palácio porque matou alguém. Ficou 40 anos no deserto, se preparando. Às vezes tu passa um deserto para se preparar. O próprio Jesus, quando foi cheio do Espírito Santo, foi para o deserto. Aí ele voltou e começou o ministério dele. Está lá em Mateus. Você vai lá no Egito e salva o meu povo. Moisés falou, como? Eu vou no nome de quem? Olha, presta atenção, para quando alguém perguntar o nome de Deus. Sabe o que Deus falou para Moisés? Você vai lá e fala, eu sou o que sou. Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pronto. Quando a senhora orar, fala, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em nome de Jesus. E aí a senhora pede o que quer e fala com Deus. Veio Moisés ao Egito, anunciou a Deus, falou que o povo tinha que ser liberto. E aí, meu amigo, o faraó bateu de frente com ele. E aí o senhor vai começar a ler o quê? Nós tivemos o quê? 10 pragas. Primeira praga, as águas se tornaram em sangue. Segunda praga, rãs. Já imaginou? Você foi beber água lá no rio, quando veio estava em sangue. Ah, virou sangue, aí as rãs morreram. Aí a rãs morta, veio piolhos, a partir daquelas carniças. Depois moscas, porque foi morrendo, entendeu? Aí veja bem, a quarta praga, mosca. Quinta praga, peste dos animais, porque através daquelas pragas veio peste, veio vírus. Sétima praga, chuva de pedras, e o faraó não cedia. Oitava praga, gafanhotos, toda a lavoura. Mas tudo isso acontecia no povo do Egito. Olha, tem uma palavra que eu aqui acho formidável, que é a nona praga, trevas. Por exemplo, olha, eu estou no capítulo 10, versículo 21. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito. Trevas que se possam apalpar. A escuridão era tão grande que dava para tocar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros. E ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Aleluia. Que formidável, hein? Já imaginou, meu querido, minha querida? O senhor, a senhora olhar toda a vizinhança em trevas e a tua casa ter luz. Não é formidável? É porque estavam com Deus. Então, todas as trevas, a vizinhança e os filhos de Israel com claridade, com luz. Agora veio o que? Deus anuncia a 10ª praga. Que essa 10ª praga aí foi onde o bicho pegou. A 10ª praga era a morte dos primogênitos. Eu vou começar a pregar agora, viu? O que é primogênito? Primeiro filho.
todas as pragas que aconteciam, o faraó voltava atrás, porque o próprio Deus endurecia o coração da pessoa, do cara, para que pudesse o nome dele ser glorificado. Isso acontece conosco. Às vezes, pessoas se levantam contra ti, meu amigo, minha amiga, para o nome de Jesus ser glorificado em tua vida, através de uma enfermidade que vem sobre ti, de uma tribulação. Meu amigo, minha amiga, não fique pensando porque tu é de Deus, vai ficar milionário, em cima da carne seca, é para furado. Você vai viver uma vida difícil, se realmente tu está em Cristo, mas você vai ter o sustento todos os dias. Aquilo que tu necessita para sobreviver, Ele vai te dar. Entrou doente, Ele vai levantar um médico que vai te dar o remédio certo. Tu tem que ir no médico, tu tem que fazer prevenção, porque os médicos são de Deus. Então veja bem, na 10ª praga, aí Deus falou, olha, hoje o destruidor vai entrar no Egito e todo primogênito de animais e de pessoas vão morrer. Hoje eu vou pregar como português mesmo, como aquele nordestino, sem belas palavras. E agora eu vou começar a pregar. Tu entendeu, né? Foi chamado Abraão, nasceu um filho, que era a promessa. Esse filho teve outro filho, que foi Jacó. 2 filhos. Todo mundo sabe a história de Esaú e Jacó. Mas o mais velho ia servir o mais novo. Jacó teve 12 filhos, que é Simeão, que é Dan, é as 12 tribos. José, Manassés. E aí foi vendido José. Foi parar no Egito. Feito governador. O pai de Jacó teve fome, mandou, o Egito estava com toda a riqueza, porque o próprio José fez isso, mandou comprar mantimento, e lá encontrou o filho, mandou buscar o pai, 70 almas, essas 70 almas já estavam em milhares, em milhões, só que estavam escravizadas. Deus levantou Moisés, vai salvar meu povo. Moisés chegou lá, e Faraó bateu de frente, e agora o bicho vai pegar. Eu vou falar agora da instituição da Páscoa. O que significa Páscoa, meu amigo? Páscoa é mudança. Essa nação estava escravizada há 400 anos. Ele ficou até 430 anos. E teve um dia que Deus falou, a partir de hoje, o calendário de Israel vai mudar. Disse o Senhor a Moisés, capítulo 12 de Êxodo, a instituição da Páscoa. E Arão na terra do Egito, a terra do inimigo. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí, calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardarei até o 14º dia deste mês.
Presta atenção, meu amigo. Eu estou com a cadelinha da minha netinha em tratamento. Meu coração sangra. Eu só vi ela umas 4 vezes que vinha na minha casa. Gastando um troco na cadela. Sangra. Aí imagine o senhor, a senhora pegar um animal que foi criado no teu colo, um cabritinho, que era o melhor, sem defeito, sem sarna, sem coceira, sem ranhura na pele, perfeito, aquele cordeirinho mais lindo. E o senhor prende no dia 10 e guardareis até o 14º dia deste mês. 4 dias amarrado. Aquele animal que o senhor gosta, aquele animal que o senhor acariciava, aquele animal que sentava no teu colo. Porque é assim, um cordeirinho. O cordeiro é um cabrito, uma ovelha, só que é macho, que é o cordeiro, é o carneiro. Tu pega ele e amarrar. E deixar por 4 dias ele lá amarrado. Tu pegou no dia 10, porque foi a ordem de Deus. Guardará ele. No 14º mês o Senhor sacrificar. Eu tô com essa cadelinha lá. Pequenininha, uma assim, ó. Tu não sabe quanto eu tô sofrendo. O meu filho também sofrendo. Todo mundo sofrendo. E tá em tratamento. Vai ter chance de sobreviver. Mas no caso do cordeiro era para sacrificar. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. O imolará, chega assim com a faca e na garganta, aparando o sangue. Presta atenção nessa palavra. A instituição da Páscoa. Aquele cordeiro, aquele animal, eu não quero fazer drama não. Mas senhora, o senhor que é criador, que cria, que tem um gatinho, que tem um cachorrinho lindo, e o senhor recebeu uma ordem de amarrar ele, deixar ele amarrado 4 dias, depois o senhor sacrificar. A ordem de Deus foi essa. Versículo 7, eu estou no capítulo 12. Êxodo, versículo 7 agora. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que o comerem. O senhor ia pegar esse carneiro quando matar, convidar a família, porque a Páscoa não é uma única pessoa, é para grupos, é para todos, porque era uma nação que estava ali presa, que estava saindo do cativeiro. E para que não morressem, para que não fossem destruídos junto com os egípcios, tinha que fazer este ritual. Por quê? O senhor vai entender por quê. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que eu comerem. Chega assim, ó, na porta assim no batente, com a brocha e tal. Não é um pouco não, deixar pintado mesmo. Continuando. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. Pães asmos, pão sem tempero nenhum, ervas amargas. Por quê? Para lembrar desse dia. Carne assada, sem tempero nenhum. Continuando. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-eis. Continuando. Desta maneira o comerei. Lombos cingidos,
Vê como é que a pessoa tem que comer. Lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-los eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Aleluia. Não era para comer folgado não, como aquele ovinho de chocolate que tu vai comer, tu vai ganhar lá, saboreando. Não, era cingido, chinelo nos pés, cajado, preparado para se mandar. Ordem de Deus. Mais uma vez, desta maneira o comereis. Lombos cingidos, quer dizer, com a sacola nas costas, sandália nos pés e cajado na mão, comê-los eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Presta atenção, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Passou uma peste, uma praga, como é o coronavírus que nós tivemos aí, né? Que entrou em lares, em ônibus, e muita gente morreu. Inclusive da minha família. Eu tive essa praga, essa peste. Só Deus me livrou. Agora veja bem, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Aleluia. O sangue na porta é como sinal, para que quando eu passar, tem Bíblia que fala, passarei por cima. Aleluia. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passareis por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Passarei por cima. Páscoa quer dizer, passarei por cima. Páscoa quer dizer o que? Vitória. Páscoa quer dizer o que? Carne. Páscoa quer dizer o que? Sangue. Páscoa quer dizer o que? Sacrifício. Páscoa quer dizer o que? Saída. Páscoa quer dizer, meu irmão, este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Aí eu vou parar por aqui. Tem depois 7 dias, comereis, tá. Meu querido, minha querida. Sangue na porta. Eu vou parar aqui, vou pular um pouquinho. Versículo 29. Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se o Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, o Faraó chamou a Moisés e Arão e lhe disse: levantai vós, sai do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossos gado, como tendes dito, e ido-vos embora, e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora. Os próprios inimigos queriam que fosse embora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, quer dizer, e as suas amassadeiras atadas em trouxa com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios.
Lembra lá da promessa lá? Que Deus falou, 400 anos de escravidão, mas depois eu os afligirei e vocês sairão prósperos. A promessa de Deus não falha. Deus cumpre o que promete. Instituição da Páscoa. Mais uma vez eu vou reler aqui, ó. E este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. O que está se comemorando hoje? Amanhã? A Páscoa. E celebrarei por estatuto perpétuo. Perpétuo é para toda a vida. Já viu falar em prisão perpétua? Ó, cordeiro sem defeito, 4 dias amarrado. João estava a batizar pessoas no Rio Jordão e de repente quando ele olha vem alguém e ele fala, estás aí, o cordeiro que vai tirar todo o pecado do mundo, aleluia. Jesus. Meu amigo, minha amiga, instituiu-se a Páscoa lá. Foi oferecido o cordeiro, sem defeito. O povo continuou a pecar até hoje, pecando. Precisava de um perdão, sacrificava um animal. Ia diante do sacerdote, o sacerdote entrava lá, no templo, no Santo do Santo, amarrado com a cordinha, porque se o sacerdote tivesse em pecado, morria. Só se falava com Deus, o sacerdote. Nem todos, aqueles que eram sorteados para falar. Alguém pecava, levava-se uma rola, uma pomba, uma novilha, conforme o pecado da pessoa. E aí, meu querido, minha querida, sempre Páscoa, sempre Páscoa, sempre Páscoa. E aí veio quem? O Cordeiro, aleluia, de Deus, que tirará todo o pecado do mundo. Cordeiro sem defeito. Jesus não tinha defeito nenhum. Saúde perfeita. Tudo nele era perfeito. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tirará o pecado do mundo. Jesus sabia que ia morrer. E aí, meu querido, minha querida, ele mesmo falou da morte dele. E eu vou terminar, porque senão não vai dar tempo. Os discípulos preparam a Páscoa. A última Páscoa. Eu estou aqui em Lucas. Lucas 22. Se eu leio. Chegada a hora, pôs-se Jesus, 22:14. À mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais comereis, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A ceia do Senhor, a Páscoa que houve lá no Egito, está aqui, ó. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazes isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Aleluia. Lembra do cordeiro lá? 4 dias preso, sem defeito. Aí tu começa a ler daqui do 22, tem a prisão dele, Jesus no Getsema e até a morte. Eu vou completar aqui em João. Eu vou lá para João, vou completar, viu? Entendeu? Para o Senhor ver como o Senhor hoje tem vitória, como o Senhor hoje é poderoso, como o Senhor hoje é grande.
Tá aqui, ó. A crucificação. Não, eu vou pular. A morte de Jesus. Eu estou em 19:28. João 19:28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, beberaram de vinagre uma esponja, fixando-a num caniço de isopo lhes chegaram à boca. Continuando. E quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Aleluia. Meu querido, minha querida. Deixa eu falar uma coisa para o senhor e para a senhora. A Páscoa é o que eu acabei de ler. O que eu acabei de narrar. É o Filho de Deus sendo crucificado, cuspido, escorraçado, chamado de demônio, de Bezebu, tido como maldito, trocado por um ladrão, porque Pôncio Pilato perguntou para o povo, havia uma tradição de se soltar um preso na Páscoa. A Páscoa é uma festa que fazia lá, não viu, fazer isso em memória de mim, perpetuamente. Em Êxodo fala, fazer em memória desse dia, perpetuamente. E agora Jesus falou em memória de mim. Então, quando levaram Jesus a Pôncio Pilatos, levaram para Pilatos, levaram para os escribas, para os sumos sacerdotes, e crime nenhum foi achado neles. Mas os pastores da época, não foi Satanás que crucificou Jesus não, viu? Porque com o crucificamento de Cristo, Satanás foi derrotado. Foi o povo, foi os pastores da época. E um dos motivos que crucificaram Jesus foi quando ele veio do deserto, que entrou numa igreja e falou: eis que hoje se cumpre os mandamentos. Aqui está o Filho de Deus. Falou de Isaías 61, Isaías 60, pregou a palavra. E aí os caras lá, os pastores, como temos muitos hoje, desses pastores, falou: Bezebu, blasfêmia, se diz filhos de Deus. Um dos motivos foi porque Jesus se denominou Filho de Deus e era o Filho de Deus. Então, esse Jesus, meu querido, minha querida, foi pego, foi amarrado, coroado com coroa de espinho, cuspido, chamado de maldito. Maldito não quer dizer amaldiçoado, quer dizer mal falado. Tudo isso por mim e por ti. Meu amigo, minha amiga, alguém falou para Jesus: és o Filho de Deus? Pilatos. E Jesus calado. Tu é isso? E Jesus calado. Aí o Pilatos invocou e falou. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não fosse dada. O que quer dizer isso, pastor? Ó, meu amigo, minha amiga, fica na paz, fica tranquilo, tranquila. Nada vai te tocar.
Ninguém vai te tocar se assim Deus não permitir. Só vai alguém te tocar, uma doença te tocar, se Deus o permitir. Porque ninguém tem autoridade sobre os filhos de Deus se não for permitido por Deus. Então, meu amigo, minha amiga, a Páscoa não é chocolate. A Páscoa não é bombonzinho. É bom, é? A Páscoa é sangue. A Páscoa é sacrifício. A Páscoa é Jesus sendo crucificado. A Páscoa é vitória. A Páscoa é passar por cima. Então, meu amigo, minha amiga, ó, coma chocolate, coma bombom, mas vá participar do corpo, do sangue de Cristo. Porque ninguém vai entrar no reino dele se não comer da carne e não beber do sangue que é representado pelo vinho do Senhor Jesus. Jesus Cristo hoje está vivo. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo está à destra do Pai. Jesus Cristo intercede por mim e por ti. Ele virá. Ele virá, hein? Ele vai vir. Ele vai vir. E aquele que não tiver o selo, aquele que não tiver o sangue, como estava no Egito, que é aquele que não aceitar Jesus, aquele que não receber Jesus como o único Senhor e Salvador da tua alma, vai perecer no fogo do inferno. Hoje a pregação foi essa, grossa, dura, sem palavras bonitas. Então a Páscoa é vitória. A Páscoa é ressurreição. A Páscoa é Jesus na cruz do Calvário, como aquele cordeiro lá que foi espetado no forno, no fogo, na fogueira. E Jesus cravado em uma cruz. Por mim e por ti, viu? Por mim e por ti. Então aceita Jesus como o único Senhor e Salvador da tua alma. E quando alguém perguntar o que é Páscoa? Páscoa é uma aliança. Páscoa é o crucificamento de Jesus na cruz do Calvário. É Ele ressuscitado, à destra do Pai, e que intercede por mim, por ti, dia e noite. Não dorme. Eu não soube me expressar. E quer saber, hoje eu não quis me expressar mesmo, não. Hoje eu quis pregar assim. Ó, aceita Jesus como o único Senhor e Salvador da tua alma. Porque Ele está vivo. E Ele vem. Ele não vem mais como um... Vocês sabem, né? E agora vem como juiz. Sejam abençoados.